Olá, eu sou Felipe Gibran e o vídeo de hoje é Por que as democracias morreram? Bom, para falar sobre a morte das democracias, eu tenho que resgatar um pouquinho sobre o liberalismo clássico, porque é sobre esse liberalismo clássico, ou sobre as ideias do liberalismo, que o neoliberalismo vem propondo mudanças na sociedade que têm até aparências de piedade, mas não são tão piedosas assim. Bom, para você se lembrar, o liberalismo clássico, assim, ele nasce lá no século XVI, no século XVII, e ele inclusive acha um respaldo ideológico, né? Talvez a força ideológica do liberalismo tenha sido os protestantes, a reforma protestante, porque eles vão lutando contra o absolutismo, eles vão lutando contra aquele Estado máximo que interferia em tudo da vida privada. E esse liberalismo foi fomentado pelas revoluções burguesas. As reformas protestantes, elas abraçam essa nova classe que estavam surgindo aí, dos comerciantes, dos burgueses e tal. Basicamente, o que o liberalismo clássico propunha era um limite, um controle desse poder absoluto, porque você precisava de, então, limitar a ação da ação daquele Estado, né? A ação daquele ente extremamente autoritário. Então, sobre essa perspectiva, o liberalismo trouxe até algumas coisas interessantes. Por exemplo, o Estado de Direito é um avanço do liberalismo, que afinal de contas, a única maneira da gente controlar um absolutista é trazendo uma lógica jurídica para controlar aquele Estado. Ele nasce assentado numa coisa que a gente chama de justnaturalismo, que era uma ideia de entender o direito natural de cada ser humano, que todo ser humano, exercendo ou não, ciente ou não, estava ali intrínseco naquele ser humano alguns direitos, e esses direitos não podiam ser alienáveis, esses direitos não podiam ser ultrapassados. O autoritarismo ou o absolutismo não podia vergastar esses direitos. A possibilidade, por exemplo, da declaração dos direitos universais dos seres humanos e tal, ela está muito assentada no trabalho do liberalismo clássico, que vai percebendo que cada ser humano tem ali valores que são inegociáveis, né? Que são natos, que nasceram com eles. E então o justnaturalismo vai produzindo isso, vai fazendo isso. Então, do ponto de vista ideológico, o liberalismo tem até alguns valores que são interessantes e que motivaram a caminhada da humanidade até aqui. Acontece que hoje o neoliberalismo, sobre essa desculpa de Estado mínimo, sobre essa desculpa de livre mercado, sobre essa desculpa de não gerência, né, do Estado na vida do ser humano, o que ele vem fazendo na verdade, destruindo o estado de bem-estar social e, consequentemente, destruindo a possibilidade democrática. Porque hoje o neoliberalismo nada mais é do que um instrumento, ou talvez um pano de fundo, para o avanço do capitalismo, e um capitalismo selvagem e devastador. Então, do ponto de vista prático, hoje as democracias não existem mais. Porque as companhias, as grandes corporações, as empresas que detêm o capital, são elas que mandam no processo democrático. Ora, a democracia, que era, na verdade, a forma de gestão ou talvez a forma de governo através do povo, seja ela direta ou indireta, né, representativa, como é no Brasil, ela perdeu a característica ou perdeu a possibilidade da participação do povo. Né? Hoje, nos grandes centros capitalistas, nos grandes centros neoliberais, quem elege ou quem escolhe os representantes são as grandes companhias. As grandes companhias, elas investem massivamente nos seus representantes para que eles, no legislativo, façam as leis que beneficiam as próprias companhias. Ou seja, o conceito democrático de que a democracia é um governo do povo acabou. A democracia hoje é o governo onde as grandes empresas detentoras de capitais elegem os seus representantes para fazer leis que as beneficiem. Um exemplo, Minas Gerais. Nós tivemos em Minas Gerais 2 catástrofes ambientais sem precedentes. E por quê? Porque a própria Vale bancou campanhas de vários deputados, de senadores, inclusive do governador de Minas na época,
para que esses liberassem a ela várias concessões ambientais, fazendo leis que beneficiavam a exploração do minério e problema do que a população pensava. Tanto é que as catástrofes vieram, a população morreu e poucas delas, inclusive, foram indenizadas até hoje. E é isso que a gente vai vendo. A título de curiosidade, nessa semana, o governo da Argentina, na prévia das eleições, deu um indicativo que o governo neoliberal não ganharia, que ganharia lá um governo popular, um governo mais de Estado social, que é o governo ligado a Cristina Kirchner, ao peronismo, alguma coisa nesse sentido. O que aconteceu? As bolsas de valores despencaram, o valor do título da Argentina foi para menos da metade. Por quê? Porque o neoliberalismo não respeita a alternância de poder. Para o capital, para as companhias, só importam aquele governo que sucatizam a mão de obra, que precarizam o trabalho, porque isso, teoricamente, torna as empresas mais competitivas, porque estão lidando com semi-escravos, a baixo custo de produção. Isso faz com que o produto seja mais barato, isso aumenta o consumo e isso gera mais riqueza para essas empresas, que inclusive não repartem esse capital, né, que inclusive são detentoras dessa produção inteira. Então o neoliberalismo vai destruindo as democracias, aumentando as desigualdades, porque essas empresas produzem, acumulam a riqueza e a população precarizada que trabalha, que produz essa riqueza, cada vez tem menos participação. E hoje você chega ao ponto de ter várias companhias, inúmeras delas, como Google, Facebook, Uber, Coca-Cola, inúmeras dessas empresas gigantescas, Vale, enfim, inúmeras, que têm capital maior do que o PIB, do que a riqueza, inclusive interna, de vários países. Você tem grandes companhias que o que elas têm de capital é maior do que um Paraguai, do que um Equador, do que o Uruguai. Então essas companhias, elas vão moldando a maneira de pensar e elas vão mudando a legislação, elas vão mudando os governos. Uma prova disso é o Brasil. Em 2016, o Brasil tomou um golpe dessas grandes companhias, porque o suposto governo da época resolveu, depois de muito tempo, fazer uma não negociação neoliberal. Resolveu dificultar um pouquinho o jogo. Essa dificuldade ligeira que o governo da época impôs ao neoliberalismo culminou num impeachment. E agora essas próprias companhias querem manter esse projeto neoliberal fazendo o quê? Trazendo um governo eleito, legitimado pelas eleições, mas neoliberal, para que se mantenha essa lógica das companhias, do mercado e do capitalismo selvagem que avança. Então as democracias há muito morreram, as democracias há muito não existem. O processo eleitoral do Trump nos Estados Unidos, o processo eleitoral do Bolsonaro no Brasil mostra isso. Que foram eleições baseadas em mentiras, em fake news. Por exemplo, no Brasil você teve uma eleição que se baseou em mamadeira de piroca em escola. Meu Deus do céu, até hoje se procura a mamadeira de piroca e não acha. Né? Baseado em mentiras e financiado por um capital estrangeiro. Porque as campanhas de Facebook, as campanhas de impulsionamento na internet foram todas financiadas por capital estrangeiro. Ou seja, o neoliberalismo, com essa perspectiva do capital selvagem, vem destruindo as democracias e a democracia não existe mais. Então, como as democracias morreram, o que resta para nós, povo, é a articulação, é a conscientização, é bater de porta a porta, de vizinho a vizinho e dizer, nós precisamos nos organizar. Nós precisamos pensar em como atacar esse absolutismo novo vigente. Esse absolutismo que se chama capital, esse absolutismo que se chama neoliberalismo. Como é que nós vamos recuperar todos os benefícios trazidos pela humanidade? Onde estão os nossos direitos? É isso que a gente tem que começar a conversar com a população diariamente, dentro do ônibus, dentro do metrô, dentro do Uber, para onde a gente vai, nós temos que voltar a nos articular. Isso é simples, mas é revolucionário.